Queridos irmãos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Hoje, nesse 16º domingo do tempo comum, nós iremos dar continuidade à passagem do Evangelho do domingo passado, a parábola do semeador. Nós vimos no domingo passado que Jesus ele apresenta os 4 terrenos onde cai a semente. Lembrando que a semente é aquela que contém a vida, que tem todo o potencial para crescer, ou seja, essa própria semente é a própria palavra do Pai, que é a palavra de Jesus, lançada na terra, lançada no nosso coração, e essa palavra ela pode ser acolhida tanto no terreno pedregoso, espinhoso, à beira do caminho ou na terra boa. E Jesus diz no Evangelho de hoje que aquela semente lançada, plantada, quando ela cai em terra boa, ali inicia e começa o reino dos céus. E essa terra boa, que diz Jesus, que pode ser o nosso coração e deve ser o nosso coração, há nele um grande perigo, de além de ser lançada a semente, que é a palavra de Jesus e que vai dar fruto, nascer um outro tipo de semente, outro tipo de planta, nascer o joio, que é aquela urtiga, aquele mato, que é aquela coisa que não presta, que atrapalha e que destrói toda a plantação. Mas tanto o joio quanto o trigo, tanto o bem quanto o mal, eles estão no nosso coração. E se nós olhamos com profundidade o nosso coração, nós vemos que há uma linha muito tênue dentro de nós que divide o bem do mal. Porque ora nós queremos o bem, ora nós queremos o pecado, o mal. É por isso que São Paulo ele vai dizer: o bem que quero, eu não faço. Agora o mal que eu não quero fazer, eu faço. Porque ele vê dentro dele esta tensão de Deus e do demônio. Deus que o puxava à santidade, que o trazia, que nos traz a santidade, e o demônio que vem nos lançando pensamentos, nos puxando para o mal. Então agora eu vou dar leitura, vou ler o Evangelho deste domingo sobre o reino, a parábola do reino, e vou fazer a explicação, o comentário bíblico deste Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranques também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e arrancai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra de vida e da nossa salvação. Caros irmãos, eu li esse evangelho mais breve, mas também vou dar continuidade na explicação com as outras 2 parábolas que terminam o evangelho da missa deste domingo. Mas algo muito interessante. O Senhor, ele planta o trigo. Mas vem a noite, e na escuridão da noite, tantas forças trabalham, às escondidas, rastejam, que é a própria presença do mal, que trabalha muitas vezes sutilmente, que trabalha muitas vezes, até diria com uma certa delicadeza, apresentando-te até como algo bom. Passada a noite, os empregados desse patrão vê que nessa plantação de trigo
não havia só trigo, havia também o mal. A urtiga, o joio, aquilo que não prestava. E eles vão para o patrão e dizem, mas o senhor realmente plantou foi o trigo? Sim, plantei. Mas olha, está nascendo joio, o que a gente faz? Vamos arrancar? E esta é a nossa grande tentação. Arrancar o joio. E não ter paciência. Nós hoje podemos dizer mais 2000 anos de cristianismo. Da palavra de Deus sendo pregada. Quanto mal que há no mundo. Não seria melhor ceifar todos os mal, arrancar todos os males, dissipar tudo? E deixar só os bons? Não, diz o Senhor, não. É necessário deixar o tempo da colheita. Nós temos este grande desejo de tirar até da nossa vida todas aquelas pessoas que nos fazem mal. E não damos a paciência de Deus trabalhar nessas vidas. Imaginem se Deus, Ele agisse conosco muitas vezes como nós queremos agir com os outros. Eliminar, tirar. Nós não estaríamos nem mais vivos. E Deus, Ele deixa esse tempo da plantação para crescer junto o joio com o trigo, justamente para ser o que nós chamamos em teologia o tempo da graça. O tempo onde Deus, Ele deixa a pessoa até cometer o pecado, até fazer o mal, mas com a esperança que aquela pessoa mude, com aquela esperança que ela, tocando o fundo, o pecado, o mal, ela perceba o quanto ela precisa de paz, de graça e de Deus. É como tantas pessoas que às vezes nós encontramos e conhecemos, que estão nas drogas, estão no álcool, na prostituição, no vício, no pecado. E Deus, Ele permite que essas pessoas vão vivendo anos e anos assim, com a esperança que aquela pessoa tenha durante esse tempo de vida o tempo da graça, o tempo da conversão. Mas Deus, Ele não é bobo. Deus, Ele permite o mal até um certo tempo. Chega um momento que Ele ceifa. Certa vez eu escutava um amigo meu que contava, um homem de muita oração, que ele trabalhava com... Ele tentava tirar do demônio da droga, do demônio da morte, uma pessoa que estava praticamente neste mundo das drogas. E ele tentava, lançava a rede, lançava buscando, dava uma palavra e incentivava a pessoa a sair, rezava com a pessoa. E fez, e a pessoa não respondia. Cada vez mais se jogando as drogas, dizendo, eu não posso, eu não consigo. E aquela luta. Mas a pessoa em si não queria. Ela queria sim viver no pecado, viver na dependência, viver neste mundo. Até que o Senhor deu para ele uma palavra. Disse, agora diz a ela que os dias da vida dela estão contados e só tem 1 ano de vida. Passado 1 ano, esta pessoa não mudou e foi morta pelos traficantes. O Senhor, Ele dá o tempo, tanto para crescer o joio quanto o trigo, porque o Senhor também sabe que é necessário este tempo para a nossa alma. E o Senhor não quer arrancar logo o joio, por quê? Porque também tem um dado agrícola. O joio, ele entrelaça as raízes com o trigo. E se você arranca o joio, você corre o risco de arrancar o trigo. Ou seja, se nós também vendo tantas pessoas, nós queremos logo ceifar, cortar, tirar todo este mal que há nos outros, nós corremos o risco de podar também o bem que está nascendo no coração deles. E é interessante que esse joio, ele é lançado nesta terra à noite. Vem o inimigo, o demônio, o maligno, que aqui pode ser tanta coisa. O demônio, o maligno pode ser aqui uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser uma coisa. Mas o demônio maligno, ele vem lançar este mal no coração do homem à noite. Ou seja, no momento que o homem não está em vigilância. No momento que o homem
ele está dormindo. E quantas vezes espiritualmente nós estamos dormindo? Não temos vontade de rezar, não queremos ir para a igreja, não queremos fazer aquilo, e dizemos, eu só vou para a igreja quando eu sentir vontade, só vou rezar quando eu sentir vontade. Então, meu amigo, meu irmão, você não vai rezar nunca, porque muitas vezes nós não temos vontade nenhuma de rezar. Mas nós devemos acordar deste sono de tibieza, que nos leva à escravidão e ao pecado. Nós devemos acordar, deixar esse estado letárgico de morte espiritual e nos levantar, para que o Senhor possa agir na nossa vida. E após, diz o Senhor, após deixar crescer, aí sim, depois que deu o tempo da conversão, depois que passou o tempo da graça, do encontro com o Senhor, aí sim deve vir a colheita, onde separará o joio do trigo, o bom e do mal. Mas essa colheita nós devemos fazer agora, já no nosso coração, porque agora no nosso coração existe o bem e o mal. E a quem você está servindo? O bem ou o mal? A Deus ou o demônio? A Deus ou o dinheiro? A Deus ou o sexo? A Deus ou a droga? A Deus ou ao álcool? Porque tudo aquilo que não é Deus é um demônio, que te escraviza, que nos escraviza. Todos nós somos pecadores, mas necessitamos reconhecer o nosso pecado e necessitamos gritar por Deus e querer Deus, para que o Senhor haja nesse tempo da graça, que é o tempo da misericórdia, e nos toque, nos cure, nos converta. E é belo notar que Deus, ele dá esse tempo porque é um tempo de misericórdia. Deus é misericórdia. Muitas vezes nós não somos misericórdia nem conosco mesmos, porque não nos perdoamos o que fizemos, e nem com os outros. Sabe por quê? Porque nós ainda não experimentamos a misericórdia de Deus. Porque quando nós tocamos o fundo, tocamos o pecado com as nossas próprias mãos, nós nos tornamos mais humildes, nós nos tornamos mais acolhedores, nós conseguimos olhar o outro com outro olhar, porque eu olho o outro vendo que o outro também é um pecador como eu fui, ou como eu sou. E Deus desse tempo por misericórdia, por amor. Mas na colheita, a colheita haverá. A colheita haverá. E nesta colheita haverá separação do joio e do trigo. E hoje nesse evangelho, meu irmão, nesta semana o Senhor te chama, minha irmã, a olhar o teu coração e ver qual é o joio que está nascendo e que impede do trigo, o bem, nascer no teu coração e dar fruto. Qual é o joio que você deve arrancar? E eu te diria, irmão, não perca tempo para arrancar o joio do teu coração, porque a vida corre. Nós não sabemos se amanhã estaremos vivos ou não. Se você olha agora para dentro do teu coração, olhando para dentro do teu coração, se o Senhor Jesus te chamasse nesse momento para se apresentar a Ele, como está teu coração? Você está preparado para a morte? Você está em paz no teu coração, preparado para se encontrar com o Senhor? Você já é amigo de Jesus? Ou o teu coração se encontra já no inferno, na morte? Se teu coração se encontra já no inferno, na morte, grite pelo Senhor e deixe a vida de pecado. Deixe os demônios que te escravizam e que querem a tua morte. Arranque o joio com violência da tua vida e doe a tua vida totalmente ao Senhor. Doe a tua vida ao Senhor. Porque não importa o que você fez no passado. Se você se confessa, para Deus esse pecado não existe mais. E Deus te dá a oportunidade de uma nova vida. Mas Deus, Ele quer de você este passo, para que Ele possa te salvar, para que o milagre aconteça na tua vida, para que a cura aconteça na tua vida, para que a libertação aconteça na tua vida e no teu coração. E é por isso que Jesus diz na sequência do Evangelho, fala sobre a parábola
do fermento. O reino do céu é como uma massa com fermento. Uma massa que é grande, que joga um pouquinho de fermento dentro e aquela massa cresce. E uma vez que o nosso coração se abre desta maneira ao Senhor, para que Ele possa trabalhar e agir, a massa cresce e o Senhor faz uma grande obra na nossa vida. Vos deixo, irmãos, então, a bênção de Nossa Senhora, Rainha da Paz. E eu vos peço, trabalhem esta semana a terra do vosso coração, para que possa ver o trigo e o joio ser ceifado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçam na paz.